Paim, muito obrigado pelo convite, muito obrigado aqui também em nome de toda a magistratura do trabalho, de toda a magistratura do Ministério Público, pela sua presença no nosso ato de 1º de fevereiro, representando o Senado da República e fazendo uma belíssima fala, aplaudidíssima a todo momento, como de regra são as falas de Vossa Excelência. Senadora Regina Souza, obrigado pela presença tão importante na presidência desta comissão, meus caros colegas, e especialmente aqui os trabalhadores, as trabalhadoras que estão aqui do setor privado, setor público, também os companheiros dos movimentos sociais. Eu acho que esse tema é um tema de todos nós. Há aí o anúncio de que agora, no dia 19 de fevereiro, este tema deve ser levado à votação. A imprensa vem com informações diversas, em um determinado momento, um certo ministro diz da sua absoluta esperança de conseguir os 40 votos faltantes, no outro momento, outro parlamentar diz que praticamente o jogo está perdido, enfim, como foi dito aqui já, não podemos esmorecer, não podemos baixar a guarda. No sentido de colaborar, senadora Regina, senador Paim, nós publicamos hoje, eu e o meu colega juiz do trabalho de Santa Catarina, Carlos Alberto Pereira de Castro, que é um conhecido doutrinador da área de direito previdenciário, esse texto que foi publicado hoje, então, na revista eletrônica do Jota, numa coluna que eu mantenho lá que se chama Juízo de Valor. Voltou a reforma da Previdência, agora desidratada. A nossa ideia é encaminhar isto durante a semana, esta semana e a semana que entra, a todos os parlamentares, para, digamos, subsidiar esta questão, esta discussão, e mostrar que mesmo esta versão supostamente desidratada que circulou por aí, e que me parece sequer chegou a ser apresentada oficialmente pelo relator Arthur Maia, mesmo ela, na verdade, representa imensos prejuízos e não são para estes supostos privilegiados que a propaganda oficial tem apontado e que seriam servidores públicos. Os maiores prejuízos virão realmente para os trabalhadores do regime geral. Eu já vou falar disto, mas desde logo, então, senador Paim, eu queria lhe entregar em mãos aqui algumas cópias deste texto. E também a senadora. Agradecendo. Obrigado. Agradecendo, então, desde logo, por esta foto que será devidamente incorporada ao meu currículo. E, desde logo, eu passo, então, a falar de alguns aspectos que estão ali tratados, e vários deles, inclusive, já foram aqui referidos pelos colegas que me antecederam. Vou me concentrar, então, naquilo que me parece mais importante, e, da mesma maneira, faço a correlação com o relatório da CPI da Previdência, que tratou de explicitar e de trazer à luz, infelizmente, sem a devida evidência nos principais jornais do país, mas, de todo modo, o trabalho foi feito e trouxe à luz vários desses pontos que eu vou apontar. O primeiro ponto já foi referido aqui. O governo federal faz uma proposta, e aí vários parlamentares a apoiam, no sentido de resolver este déficit da Seguridade Social, ou, diríamos, déficit da Previdência, porque esta é a conta restrita que se faz para se chegar ao déficit, e ainda assim, vimos agora com o colega Paulo Penteado, um déficit muito discutível, mas ele faz todo o seu raciocínio de equacionamento a partir de uma ponta da relação de seguridade, que é a ponta do benefício. Se nós temos um problema de caixa, vamos cortar benefícios.
Este é o raciocínio que foi feito nesta reforma, este é o raciocínio que foi feito na reforma anterior, na Emenda Constitucional 41, num governo, enfim, do Partido dos Trabalhadores. Foi o mesmo raciocínio da Emenda 20, no governo, então, do PSDB, e por aí vai. Parece que esta é uma tônica dos últimos governos, a ideia de que o problema do déficit se resolve sempre cortando no campo dos benefícios. E o que a CPI da Previdência demonstra é que o caminho, na verdade, não é este. O caminho é, sobretudo, atacar o custeio, né? Vários números foram referidos aqui, me permitam referir outro que pelo menos hoje eu aqui não ouvi, são dados oficiais do extinto Ministério do Trabalho e Previdência Social, né? Que apontavam que em 2015 nós tínhamos perdido nada menos que 88,6 bilhões entre renúncias previdenciárias, sonegações fiscais, previdenciárias e a mera inadimplência de contribuições sociais. E da mesma maneira, isso o colega da JUF até externou aqui, os dados estimativos do governo federal indicavam à altura que da dívida ativa da União, 10,2 bilhões tinham alta probabilidade de recuperação e outros 89,7 bilhões tinham chances medianas de recuperação. Apenas somando todos estes valores, quer dizer, então pensando apenas aqui em 2015, eu já chegaria em algo em torno de 210 bilhões que poderiam ser aí aportados aos cofres da Previdência e que, no entanto, foram perdidos. A questão dos próprios devedores contumazes ou dos grandes devedores da Previdência é uma questão que tem de vir a lume. Aqui mesmo várias foram ouvidas, para referir uma, a JBS, né? Aquela do famoso tem de manter isso, hein? A JBS tem um débito acumulado de 2,4 bilhões de reais com a Previdência Social. Na medida em que consigamos recuperar destes grandes devedores o que é devido ao povo brasileiro, o que é devido aos cofres da Previdência Pública, nós não teremos de cortar benefícios do pequeno trabalhador. O caminho, me parece, mais óbvio e mais razoável é exatamente cobrar do grande para poupar o pequeno. E parece que o raciocínio que tem sido feito, não apenas nessa proposta, mas em todas as outras, é o oposto disso. É cortar do pequeno para assegurar ao grande. E é isso que não se pode fazer. Este é o grande equívoco nesta linha. Bom, dito isto, nós poderíamos pensar, ok, mas o governo tem atuado nestas frentes também, e isto não tem surtido efeito. É o que se ouviu, inclusive, de algumas autoridades do governo nas mesas que foram aqui formadas durante a CPI da Previdência. E aí, mais uma vez, nós temos de apontar aqui para o que, na verdade, parece ser apenas discurso. Basta que nós vejamos o que aconteceu, então, em 2016, 2017, e já se anuncia para 2018. Tivemos um novo refis. O refis é um programa tradicional de parcelamento e redução de juros e multas, que pode chegar até 99% de abatimento dos juros e multas, de quem não pagou no devido tempo as suas contribuições. E devido a este novo refis, muito generoso com quem deve, a projeção do governo quanto ao déficit atual, que era de chegar a um valor deficitário de 139 bilhões, foi frustrada, em função deste próprio programa do governo, deste próprio novo refis, e de tudo o que ele perdoaria e perdoará em termos de dívida ativa. E este dado de que a meta do governo foi frustrada pelo seu próprio refis, não é um dado que eu estou dando aqui ex ventre, como diziam os romanos, ou seja, não é um dado que eu estou aqui simplesmente jogando para os senhores. Este dado, ele foi dado pelo diretor da dívida ativa da Procuradoria da Fazenda Nacional em um evento da Fiesp. Depois, editou-se uma medida provisória, já foi até referida aqui, para o perdão das dívidas do agronegócio. Só aqui perdas de 10 bilhões de reais. Editou-se ainda uma outra medida provisória para o perdão de dívidas de empresas optantes do Simples. Beneficiou 600 mil empresas e houve aqui também um tremendo impacto.
Ou seja, constata-se que nós temos perdas cada vez maiores acumuladas em matéria de sonegação, em matéria de desoneração e de perdão e em matéria de endividamento, e o que se faz nos anos subsequentes é perdoar dívidas. E depois o grande vilão é quem, em algum momento, quererá receber o seu benefício, porque essa era a regra do jogo quando ele ingressou ou no regime geral ou no regime próprio. Ao lado disso, e aí vou para um outro ponto, e um ponto para mim muito importante, eu quero até me concentrar um pouco nele. Ao lado disso, o governo estimula, de uma maneira, a meu ver, inédita, eu nunca tinha visto isto até então, ele estimula um discurso de ódio. E estimula um discurso de ódio contra o seu próprio servidor. Isto é que é assustador. Em uma entrevista coletiva na semana passada, eu até dizia isto: eu sou juiz do trabalho. E eu imaginava o que aconteceria na Justiça do Trabalho se um determinado patrão, se um determinado empregador, em um determinado momento, para resolver algumas questões internas na sua economia corporativa, resolvesse fazer uma campanha de difamação dos seus próprios trabalhadores. O que é que isto representaria em termos de danos morais, coletivos e individuais em favor daqueles trabalhadores? Bom, é exatamente isso que está acontecendo. O governo federal tem dito para quem quiser ouvir, em rede e cadeia nacional, em horário nobre, gastando para isso 99 milhões de reais, tem dito que os seus servidores, aqueles que trabalham para o governo federal, eles trabalham pouco, se aposentam cedo e ganham muito. Ou seja, se eu pudesse resumir isto talvez com uma expressão que é tão recorrente quando se fala em previdência, tão mal utilizada quando se fala em previdência, são vagabundos. O próprio governo federal utiliza-se de dinheiro público para ir nos grandes canais de televisão em horário nobre, dizer que os seus servidores são, de regra, vagabundos, privilegiados e precisam ser, por isso, objeto imediato desta reforma. Isto realmente é lamentável. Isso se explica como estratégia de marketing, não é? É preciso eleger inimigos, e é preciso eleger bons inimigos. Inimigos que, de repente, caiam na desgraça da opinião pública. E o governo elegeu os seus, curiosamente, os seus próprios servidores. E aí nós poderíamos perguntar, bom, mas, afinal de contas, então serão só os servidores os atingidos por esta reforma desidratada? E a verdade é que não. Aí eu trago aqui dois exemplos, porque outros aí já foram referidos. Mas, por exemplo, benefícios por incapacidade, aposentadoria por invalidez, inclusive no regime geral. Hoje é calculada basicamente sobre 100% da média dos salários de contribuição, ou seja, aqueles salários a partir dos quais este trabalhador fez as suas contribuições durante o seu período contributivo, e para os casos mais graves, ele receberá inclusive um adicional de 25%, é o que diz a Lei 8.213, o que é muito justo. Vindo a reforma nos termos que aí foram apresentados, eu não terei mais aposentadorias por invalidez. Eu terei aposentadorias por incapacidade permanente. Uma outra denominação, que só serão calculadas à base de 100% se decorrerem de atividade laboral, ou seja, estritamente os casos de invalidez acidentária. Estritamente nas hipóteses de invalidez acidentária. Nas outras hipóteses de invalidez, o que nós teremos será a regra geral, que na versão original partia de 51% da média mais 1% por ano de contribuição, e na última versão do relator Maia, 70% da média, mais 1,5%, 2% ou 2,5% por ano de contribuição, sucessivamente. Ou seja, haverá fatalmente redução no valor final das pessoas que se aposentarem por invalidez, desde que essa invalidez não decorra do trabalho. Aí eu perguntaria aos parlamentares que apoiam esse texto e que apoiam esta visão
de reforma previdenciária. Perguntaria ao próprio presidente da República: pagar aposentadorias irrisórias a pessoas inválidas é eliminar privilégio? Eu acho que não. Eu vou ainda além num outro ponto que até há pouco o governo dizia era ponto indiscutível. Não negociaria de forma alguma. E acho que o nosso papel aqui é, inclusive, observar, como já foi dito também, que já não é sequer o momento de falar em negociação mais. Houve este momento. Este momento agora é um momento de luta e resistência. Pois muito bem, estou falando da inacumulabilidade de aposentadorias e pensões e do próprio cálculo das pensões. Hoje, essas acumulações são possíveis, eu já não tenho mais, no regime geral ou no regime próprio, aquelas pensões integrais que houve no passado, mas hoje ainda há uma condição mínima de cumulabilidade de aposentadorias e pensões. Então, uma pessoa que recebe 4 mil de aposentadoria ou 5 mil de aposentadoria, vamos imaginar, e é casada, ou vive em união estável com outro, que também receba uma aposentadoria neste valor, em caso de falecimento de uma delas, poderá sim acumular. Vindo esta reforma, o que nós vamos ter é que, primeiro, esta acumulação não será possível, o texto agora fala em admitir no máximo uma acumulação até o salário mínimo, e a proposta que surge é até o teto do regime geral, não é? E, na verdade, a própria maneira de calcular a pensão vem também em prejuízo. Então, pelo texto original, nesta mesma situação, R$5.000 de aposentadoria, em união estável com outro que ganha R$5.000, a acumulação já não será possível até este limite, e o próprio cálculo que é proposto agora na PEC fará com que este próprio pensionista, se viesse a receber apenas a pensão do outro, de 5 mil, que hoje a receberia neste valor, 5 mil, após esta reforma, receberá algo em torno de R$ 1.400. Esta será a perda no valor, ainda que não acumule, ainda que ele apenas seja pensionista. E aí eu faria também esta pergunta ao presidente da República e aos parlamentares que apoiam esta ideia. Pagar pensões irrisórias aos trabalhadores urbanos e rurais é eliminar privilégio? Também acredito que não. Para que tenham uma ideia ademais, e aí me encaminho para o final, do mal que a própria existência da PEC 287 tem feito para a própria Previdência Social, eu trago dados aqui de março de 2017 que indicam que houve um incremento de 36,5% nos pedidos de aposentadoria em relação a 2016. Por quê? Medo, temor. Eu tenho visto isso muito claramente entre os meus pares, entre os próprios juízes, que querem antecipar muitas vezes aposentadorias, quando na verdade gostariam de continuar trabalhando, pelo receio da reforma que virá. Eu sei que isso tem acontecido com muitos servidores públicos. Portanto, na verdade, esta PEC já tem antecipado mais prejuízos aos cofres da Previdência, na medida em que servidores que poderiam continuar trabalhando estão antecipando aposentadorias por temer os seus resultados. Enfim, fala-se muito que mesmo esta reforma que agora se propõe seria insuficiente, que seria necessária uma reforma radical. Me permitam dizer aqui o que, a nosso ver, seria uma reforma radical que realmente permitiria algum resultado útil e não esta nossa realidade de ciclos de reformas da Previdência que a cada 4 ou 8 anos representam mais perdas de direitos sociais. Primeiro, nós precisaríamos considerar 3 fatores que, a nosso ver, não foram considerados nesta reforma. O primeiro deles, a economia de diversos municípios depende dos benefícios previdenciários. Isso é preciso ser levado em conta. Segundo, a indecorosa quantidade de pessoas que trabalham na informalidade não contribuem para o sistema. Isso já foi dito aqui.
E, curiosamente, se fala do problema da Previdência e, paralelamente a isto, aprova-se a Lei 13.467, a Lei da Reforma Trabalhista, que prevê, por exemplo, que o adicional de insalubridade deve ser pago, como regra, à trabalhadora gestante, que, portanto, não se afastaria. Esta era a previsão original, a medida provisória 808 alterou relativamente isto. E se afastar, quem paga por isto é a Previdência Social, sendo que não houve custeio correspondente. Mais ainda, foi dito aqui dos números que foram apresentados, até com um certo festejo, quanto ao aumento dos postos de trabalho informais, ou seja, sem contribuição para a Previdência. Mais ainda, dados divulgados ontem, a Folha de São Paulo citou isto, apontam que no ano passado foram criadas 5.000 vagas de trabalhadores intermitentes. Esta figura do trabalhador intermitente basicamente servirá para que o governo federal adiante possa dizer: vejam, eu elevei o emprego, vejam as estatísticas. Porque o trabalhador intermitente, que deveria alcançar quem basicamente realiza bicos, terá registro. Tendo registro, ele pode inflar os números da empregabilidade. Mas se ele não receber pelo menos um salário mínimo, ele não tem proteção social. Isto é o que foi dito na medida provisória 808. Ou seja, ele estará lá para inflar os números de empregabilidade, mas não terá proteção social e também não contribuirá. Ou seja, o rombo da Previdência no regime geral só aumenta, inclusive em função desta reforma que foi feita. E ainda, os graves problemas com saúde pública, insuficiência de saneamento básico, erradicação de doenças endêmicas que não se faz adequadamente, estamos vendo aí o que temos vivido, combate ao tráfico e consumo de drogas, desestímulo ao alcoolismo e tabagismo, violência inerente à sociedade contemporânea, seja na criminalidade, seja no trânsito, número assombroso de 700 mil acidentes em média, no Brasil, por ano, acidentes de trabalho, fora os acidentes de trânsito, e tudo isto representando benefícios que têm de ser pagos pelo regime geral, ou muitas vezes pelos próprios regimes próprios. Isto teria de ser visto. Segundo ponto, como eu disse a vocês, o problema de caixa, e aí temos de ajustar os critérios de arrecadação, e terceiro ponto, a questão da gestão. Precisamos de uma melhoria significativa de gestão, e isto foi textualmente pontificado aqui, a página 88, depois lá adiante, nas conclusões, pelo relatório da CPI da Previdência. Portanto, 3 pilares para uma reforma radical. Considerar estas torneiras de onde se esvaem recursos da Previdência, e inclusive os benefícios econômicos dos benefícios sociais, nos municípios e nas economias menores, considerar, sobretudo, as estratégias para a arrecadação, portanto, para o custeio, e não partir da ideia de corte de benefícios, e considerar melhorias na gestão. Eu termino referindo aqui trechos da peça da Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Dodge, na ADI 5863, que foi apresentada em face do anexo 1 da Lei 13.528, que direcionou 99 milhões de reais para esta propaganda odiosa, indigna, que tem difamado os servidores públicos de todo o país. Eu faço questão de referir porque não é algo das associações. As associações até agiram. Eu próprio ajuizei uma ação popular com o objetivo de fazer cessar esta propaganda, que agora está em grau de recurso. Mas aqui foi a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público Federal, representando toda a sociedade civil, que disse o seguinte: é natural que cada governo busque a implementação de uma dada ordem de propostas políticas. Se, porém, o governo entende que deve esforçar-se por persuadir a população do acerto de uma proposta polêmica, não pode valer-se de recursos públicos para promover campanha de convencimento que se reduza à repetição de ideias, teses e juízos que não são de consenso universal. E lá adiante ela diz: no caso da reforma da Previdência, esse consenso não existe,
Por isso mesmo, não se pode verter recurso público exclusivamente para favorecer um dos polos da controvérsia. É isso que está sendo feito, em prejuízo da dignidade dos servidores deste país, e isso está sendo feito com violação da Constituição e dos princípios da moralidade pública, da moralidade administrativa e da impessoalidade. E aí eu termino mesmo, senador, agradecendo pela paciência, com uma frase que me marcou muito. É de um conhecido neurocientista indiano, Abhijit Naskar, sobre verdades e mentiras. E eu acho que diz muito sobre esta propaganda do governo, que, como eu disse a vocês, seria, afinal, o foco da minha fala aqui, além dos dados que eu lhes dei. Naskar disse a seguinte frase: a verdade não precisa de publicidade, a mentira sim. Vamos pensar a respeito disso. Muito obrigado. Muito bem, muito bem. Esse foi o Dr. Guilherme Guimarães Feliciano, presidente da ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. Parabéns, essa frase aí tem tudo a ver, inclusive com a cartilha, né? Enfatizando a verdade. Doutor Aquiles Linhares do Campos Frias, presidente do Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional, Simprofras. E só lembrar que temos uma segunda mesa ainda com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vamos ficar aqui até o fim, não tem problema não. Lá o outro ato é só às 2 horas, às 14. Dá tempo sim. Nessa época, o almoço a gente suspende. Bom dia, senador Paim.